pessoal, mais uma quinta-feira chegando, que a paz de Cristo seja com você, na sua casa, na minha, na casa de todos nós, amém? Siga o nosso Instagram que tá aqui embaixo. Por que eu tô falando isso logo no início? Porque o nosso vídeo de hoje tem tudo a ver com o Instagram. No sábado, fizemos uma postagem pedindo para que você fizesse a pergunta ao pastor. Lembra da quinta-feira passada? Que a pergunta foi ao pastor Wesley? Hoje, a pergunta foi para nossa pastora Elizabeth Altino. Roda a vinheta aí. No final do nosso vídeo de quinta-feira diferente passado, o pastor tinha pedido mesmo para vocês encherem a pastora de perguntas. E vocês realmente fizeram isso. Tinha muita pergunta para ela responder, mas muita pergunta. E isso foi muito bom de fato. Perguntas fáceis, mas também perguntas complicadinhas, viu? Então, hoje vão algumas perguntas e na próxima quinta-feira vai ser a última rodada de quinta-feira de Pergunte ao Seu Pastor. E a gente vai colocar algumas na próxima quinta-feira também. Então não perca esse conteúdo das quintas-feiras. Tem sido muito edificante para mim, para você e para todos nós, tá certo? Bora pro vídeo? Chega de lenga-lenga, um abraço. Responde aí, pastora. Pergunte ao seu pastor. Quantos anos a senhora tem de ministério e por quais igrejas já passou? Eu tenho 24 anos de ministério. Tenho antes da faculdade e depois da faculdade. Antes da faculdade, eu fiz um curso de missões lá no Nordeste. Eu fiz um curso de bacharel em missiologia, 4 anos. E quando eu voltei, eu recebi a nomeação e assumi a igreja aqui, né, em Pitanga e Serra Dourada 2. Fiquei um período ali de 2 anos, depois eu fui para a Faculdade de Teologia em São Paulo. Retornando, eu pastoreei a igreja, fui nomeada para a Igreja Central de Belo Horizonte, pastoreando Matozinhos e São João Batista. Fui para Betim, pastoreando a igreja de Betim, a igreja de Petrovale e Bandeirinhas. De Betim, então, eu fui para Ipatinga, pastoreei a igreja em Canaã, no bairro Canaã. De Canaã, né, lá de Ipatinga, eu vim aqui para Itapuã, Vila Velha, estou aqui. É por isso que eu arrumo namorado, entendeu? É muito serviço, aí não tem tempo não tem tempo de procurar. Essa voz eu vou botar. Oh. A senhora nasceu em um lar evangélico, mas se lembra de um dia específico de quando foi a sua conversão e o batismo com o Espírito Santo? Tá, o dia específico eu não lembro. Na verdade, eu nasci num lar evangélico e quando eu conheci o plano de salvação, ainda pré-adolescente, criança, eu aceitei, né, Jesus como meu Senhor e Salvador. E a minha certeza de salvação, ela aconteceu mesmo aos 12 anos de idade. Eu tive um sonho, eu sonhei que Jesus estava voltando. E neste sonho as pessoas estavam subindo, eu via, né, a minha família, as pessoas subindo, e eu tentava segurar na perna de alguém para eu não ficar, e eu não conseguia subir e eu ficava. E eu acordei desesperada, acordei suando, chorando muito, e naquela noite eu orei, conversei com Deus, porque eu queria ter a certeza de salvação, e foi uma noite muito especial na minha vida, e a partir daquele momento o Espírito Santo, ele confirmou, né, no meu coração que eu era filha de Deus e que eu tinha certeza de salvação. O batismo do Espírito Santo, ele veio 5 anos depois, aos 17 anos. A igreja, eu sou da igreja de Caratinga, Igreja Metodista Central em Caratinga, e nós orávamos no monte. A igreja tinha o costume de fazer vigílias no monte. Eu tinha uma resistência muito grande a essa questão do batismo do Espírito Santo, e eu questionava muito também sobre isso, né? Mas foi numa noite dessas, que nós estávamos orando, que eu tive essa experiência de ser batizada no Espírito Santo, e foi também um momento transformador na minha vida. Eu era muito tímida e eu desci daquele monte já sentindo diferente, corajosa, ousada, curada interiormente, e foi uma bênção de Deus na minha vida. E com quantos anos e como foi o seu chamado pastoral? Olha, desde criança, como eu nasci num lar evangélico, desde pequena que eu via e participava de cultos missionários, oferta missionária,
E naquela época nós escrevíamos cartinhas para missionários que nós não conhecíamos, mas a gente enviava as cartinhas para esses missionários. Enviávamos também oferta e eles enviavam também cartas falando como que era o trabalho. E isso assim, enchia meu coração de desejo de também ser uma missionária. Até então não pensava em ser pastora, mas missionária. E os anos foram passando e isso foi tomando conta, né, do meu coração, foi crescendo cada dia mais no meu coração. E eu terminei, né, o 2º grau e quis já ir embora para poder ser missionária quando eu fui então para o Nordeste. Eu fui estudar numa escola de missões. E na escola de missões foram 4 anos, foi nesse período que Deus mudou toda a trajetória da minha vida, todos os meus sonhos, né? Que são diferentes dos sonhos de Deus. Eu tinha uma resistência, não queria ser pastora, queria ser missionária, mas nesses 4 anos Deus me transformou. Quando a gente canta aquele cântico, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Isso era muito difícil para mim, né? E quando eu canto esse cântico, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor faça o que está no coração do Senhor. Então eu queria ser missionária, mas Ele quis que eu fosse pastora. E eu então me rendi. Depois de relutar muito com Deus, eu me rendi. Então foi na minha juventude. Prefere que te chamem de senhora ou de você? Tanto faz, né? Algumas pessoas me chamam de senhora por respeito e outras de você. O você, eu acredito que é mais próximo. Eu gosto de estar bem próximo das pessoas. O você é mais próximo. Mas eu acho que o que faz, né, a questão do respeito, não é nem o senhora ou você, mas é a maneira como a pessoa trata a outra. Mas fique à vontade para me chamar, tanto de senhora como de você. E o que você faz para se manter linda e esbelta assim? Ai, meu Deus do céu. Obrigada para quem fez essa pergunta, né? Eu também gosto de mim. E eu me cuido. Né? Não sou linda, mas eu procuro me cuidar sempre. Eu tento, né, ter uma alimentação saudável, mas eu gosto de fazer uma academia, eu gosto todos os dias, eu gosto também de caminhar, de fazer uma boa caminhada, e isso ajuda muito para termos uma vida saudável. E você recebe muitas cantadas? Ai, meu Deus, eu não vou mentir, não. Eu não recebo muitas, mas recebo algumas cantadas. Algumas são desafinadas, né? Mas eu recebo, sim. E a gente recebeu a informação de que a senhora era namoradeira. Isso procede? Olha só. Vocês procuraram saber disso com a minha família, né? Deve ter procurado falar com minha irmã, alguma coisa assim. Elas namoraram um pouco. Então, como elas namoraram um pouco, eu namorei mais do que elas. Então, namorei na minha adolescência, na juventude, namorei lá no seminário, lá no Nordeste, namorei na faculdade, depois que eu me formei pastora, também tive alguns namorados. Não é que eu namorei muito, né? Elas que namoraram um pouco e casaram rápido. É sempre lindo ver a sua família cantar junto. Já pensaram em gravar um CD? Olha, nós cantamos desde pequenininho, nós costumamos cantar. Lá em casa, quando nós éramos pequenos, perdemos o pai muito cedinho, e muitos filhos, faltava muita coisa na nossa casa. Mas o que não faltava era o momento de louvor e adoração a Deus. Então isso é muito gostoso. Ainda hoje, quando nós nos reunimos, nós sempre cantamos, gostamos muito de cantar. Já pensamos sim, inclusive nós temos uma pessoa na família que tem um estúdio, que tem cobrado isso de nós. Mas o difícil é reunir o grupo, né? Reservar um tempo para gravar. Mas já pensamos sim. E eu tenho vontade, eu tenho desejo de gravar com a minha família. Qual seria a sua profissão caso não tivesse recebido o chamado pastoral? Eu seria pedagoga. Eu sou pedagoga, formei, né, em pedagogia e tenho outros cursos também, como psicanalista. Estou terminando agora o curso de aconselhamento pastoral em ética e capelania. Mas eu trabalhei antes de exercer o ministério pastoral, eu trabalhei como professora há muitos anos, é algo que me chama atenção, que eu gosto muito, muito desta área, né, da educação.
Quais foram as suas maiores dificuldades no ministério pastoral por ser mulher e por ser solteira? Ai, muitas dificuldades. Logo no início do ministério, o que acontece? Quando eu chegava na igreja, eu tinha algumas dificuldades porque os mais experientes, eles olhavam para mim. Eu me lembro que um senhor disse assim: eu esperava que fosse vir aqui uma pastora. Aí vem uma menina da idade da minha filha e como também da minha neta. Então alguns, os mais antigos, eles tinham em mente a questão do pastor, do reverendo, né, homem, e não conhecia até então o ministério feminino, o trabalho pastoral feminino. Mas no decorrer do dia, com o desenvolvimento, o trabalho que eu fui realizando, né, que eu vou realizando, as pessoas vão vendo que eu tenho compromisso, que eu tenho responsabilidade, dedicação e trabalho tanto quanto. Já sofreu algum tipo de racismo dentro da igreja? Como superou? Ah, sim. O racismo ele está presente dentro da igreja, fora da igreja, e é algo que nós precisamos como igreja combater, tanto dentro da igreja como fora dela também. Sofrer já aconteceu e acontece até hoje. Mas essa questão do sofrer às vezes machuca, né? Mas eu aprendi uma coisa, a enfrentar essa realidade, como que eu reagi, né, a esta situação. Eu sei quem eu sou diante de Deus. E isso me faz administrar esta situação com muita segurança. É conhecer, né, saber quem você é diante de Deus, o valor que você tem diante de Deus. O racismo ele ainda acontece dentro da igreja, é uma coisa que está presente. E eu oro, peço a Deus para que a igreja ela entenda que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e que a igreja tenha o mesmo pensamento e aquilo que Deus colocou no meu coração, de ver as pessoas como elas realmente são e valorizá-las, independente da raça, independente de gênero. Como você acha que os cristãos devem se portar sobre as questões ambientais? Lá em Gênesis, desde o primeiro capítulo, está falando sobre a criação de Deus, né? Que Deus criou todas as coisas e Ele criou também o homem e colocou o homem para dominar a terra. E eu sou parte desta criação, nós somos parte desta criação. E nós devemos, então, tratar esta criação como parte dela, da maneira como nós tratamos a nós mesmos. Devemos zelar. Deus colocou o homem para zelar, para cuidar de toda esta natureza, de toda a criação. E como parte desta natureza, nós temos que cuidar, nós temos que zelar como se estivéssemos ou estamos cuidando de nós mesmos e daquilo que é nosso. Então todos nós temos esta responsabilidade. Qual discípulo mais te inspira? Todos eles são tão importantes, mas o que mais me inspira é Pedro. Porque Pedro, ele é muito honesto, ele é o que ele é. Ele não esconde a sua humanidade diante de Deus. Ele se apresenta às pessoas como ele se apresentava, né, as pessoas como ele era, e se apresentava também a Deus como ele era, permitindo Deus de tratar no seu interior e de transformar a sua vida. E eu me inspiro nele. Ele é o que ele é e deixa o Senhor Jesus tratar na sua vida. Tem algum sonho? Conte para nós. Eu tenho tantos sonhos. Eu tenho um sonho de amor, um sonho de paixão. Eu tenho um sonho que ele vai além dos meus desejos. O meu maior sonho é ver meus sobrinhos, parte da minha família, que ainda não estão no caminho do Senhor, que estão vivendo uma vida na prática do pecado. Eu oro todos os dias para que esse meu sonho ele se realize na presença do nosso Deus. Os outros sonhos, eles vêm apenas para somar na minha vida, mas este é o meu maior sonho. A senhora sempre brinca junto com o pastor durante os cultos com relação à sua idade. A sua idade realmente é um mistério? O povo quer saber quantos anos você tem. Gente, eu sabia que iam fazer essa pergunta. Na verdade, nós brincamos muito a respeito disso, né? Sobre a questão da idade. Mas, já que fizeram a pergunta, eu já estava esperando por essa pergunta. Eu não tenho nenhuma dificuldade em revelar para vocês quantos anos eu tenho.
Sabe quantos anos eu tenho? Sabe quantos anos eu tenho? Sabe quantos anos eu tenho? Vai orar, gente.